Oi, gente, tudo bem? A gente vai gravar aqui a nossa aula e a aula de hoje é uma parte, particularmente uma aula que eu gosto muito, que é uma parte de edição de vetores, quando a gente pensa em construir mapas de APP, de áreas de preservação permanente. No nosso caso, a gente vai construir áreas de preservação para rio, mas elas não se limitam apenas a áreas de rio, né? A gente tem áreas aí de declividade, áreas de topo de morro também. Aqui a gente vai se atentar mais às áreas de preservação ligadas a recursos hídricos, né? Então vamos entender aqui, bem rapidinho, uma parte conceitual do que é a área de preservação, né? Bem, a área de preservação então são áreas, né, de proteção e conservação de recursos hídricos e de ecossistemas aquáticos. A gente tem alguns tipos de áreas de preservação, como as áreas de proteção de rio, que está ligado muito à largura do rio, então rios com menos de 10 metros tem uma faixa de 30, de 10 a 50 metros tem uma faixa de 50, né, e assim por diante. Essa faixa quer dizer que você deve colocar naquele local algum tipo de vegetação, né? Tem que ser uma fisionomia florestal, como a gente fala. Você vai ter que plantar ali algumas árvores, não necessariamente frutíferas, mas você vai ter que preservar esse local. Tem várias formas de fazer isso, né? Nós chamamos isso de restauração florestal. É, mas a ideia é que essas faixas elas sirvam como manutenção e proteção para esses corpos d'água, né? Aqui na nossa atividade a gente vai usar a faixa de 30 metros, independente do rio, só para num contexto mais de exercício. Bem, aqui também tem uma relação que são dos corpos d'água relacionados às várzeas, né? As várzeas são lugares que normalmente são lugares que ocorrem cheia, né? E elas são áreas de preservação também, e elas devem estar dentro da faixa da APP, né? São áreas onde a gente tem lugares mais inundáveis. Particularmente, eu penso que essa é a área de preservação mais importante que existe, que é a área de preservação de nascente, né, ou olhos d'água, que é onde acontece o afloramento do lençol freático. Essas áreas de preservação ela tem um raio de 50 metros em torno dessa nascente. Uh, esses raios, faixas, é o que nós vamos construir hoje na aula, tá? Bem, o olho d'água ele é importante porque ele é um lugar de recarga hídrica. Ele não é necessariamente um lugar de recarga hídrica, mas é um lugar de afloramento da recarga hídrica do solo. Uh, eu não vou coloquei aqui, mas o lugar de recarga hídrica de uma determinada região são as áreas de topo de morro, que também são áreas de preservação. Existem também as faixas para lagoas naturais e lagos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho dividido entre é, lagoas na zona rural e lagoas na zona urbana. Quando é zona rural, se o espelho d'água tiver menos de 20 hectares, menos de 20 mil metros quadrados, a faixa será de 50 metros. Se for maior que isso, vai ser de 100 metros. Agora, se for na área urbana, esse lago, essa lagoa natural, a faixa tem que ser 30 metros. Se caso essas lagoas tiverem espelho menor que 1 hectare, então ele é dispensado de ter uma área de preservação. Porém, você não pode cortar nenhum indivíduo arbóreo, nenhuma vegetação ao redor desse lago. Isso não é permitido. Existe também a relação para reservatórios artificiais, quando a gente tem barramento ou represamento. Isso vai ficar a critério do órgão licenciador, né, da licença ambiental. Então, por exemplo, aqui em São Paulo pode ser o DAE, pode ser a CETESB, no caso estadual, pode ser o próprio município, às vezes que faz licenciamento, mas fica de acordo com o órgão ambiental competente que vai prever qual é essa faixa. É claro que ele não pode ser menos restritivo que a lei, então não tem como ser menor que 30 metros, né? Apesar que para algumas coisas a gente pode dizer que é 15 metros também, que a lei mudou um pouquinho. Mas a gente tem que levar em consideração aquilo que a legislação está dizendo. Existem algumas áreas também que elas são áreas que são permanentes por natureza, né? Elas são dessa forma. Ela é um ecossistema, normalmente são ecossistemas frágeis, são lugares onde aquele ambiente, se caso tiver uma perturbação, movimentação de terra, alguma coisa assim, vai acabar destruindo esse ambiente e eles precisam ser preservados. Um deles são as veredas. As veredas são ecossistemas bem frágeis que são encontrados em solos hidromórficos. Normalmente você tem ali palmeiras, né, algumas formas de palmaças
que vão emergir nesses solos e eles são frágeis ecologicamente, então a gente tem que preservá-los. Então ao redor deles a gente tem que ter uma faixa ali de 50 metros ao redor. Existe também os manguezais. Os manguezais, toda a extensão do manguezal, ela é uma área de preservação permanente. O manguezal ele é importante porque ele é um berçário natural de espécies nativas daquela região, seja de peixe, de crustáceos, entre outros. Ela é uma região que ela sofre uma sazonalidade, porque é o encontro do rio com o mar, né? Então a água normalmente é uma água mais, não é nem salgada nem doce, né? Eu sempre falo que é um sorinho. É o que a gente chama de estuário também, né? Os manguezais, eles são importantes porque eles são ecossistemas bem frágeis, que podem sofrer com a mudança do ambiente. Então a gente tem que preservar esses ambientes também, principalmente porque a gente precisa é, manter esses ambientes controlados. Bem, fora os manguezais, acabou. Tinha mais um, mas tem as dunas também, né? Algumas regiões de duna também são consideradas como área de preservação. Tá bom? Aqui é mais uma parte de curiosidade. Eu coloquei um vídeo também de curiosidade lá no Moodle, caso vocês queiram ver. Bem, nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Aqui na pasta de geoprocessamento, você vai criar uma pasta da aula do dia 10 e você vai colocar o arquivo que eu deixei disponibilizado de banco de dados. Lá dentro desse arquivo de banco de dados, você vai encontrar lá um monte de arquivos que nós vamos utilizar na aula de hoje. Tá bom? Então você aí pode entrar no banco de dados e abrir a prática app, tá? Vamos esperar então, eu cliquei aqui na nossa prática, vou esperar ela abrir aqui para a gente começar, né? A ideia é que a gente monte as áreas de preservação de um município específico. No caso, eu vou fazer para Sorocaba. E aí você pode fazer para o seu município que você tem feito aí desde o começo do semestre, tá? Eu vou esperar aqui abrir um pouquinho. Às vezes demora um pouco para abrir, mas a gente já consegue fazer a nossa atividade, tá bom? Vou pausar aqui, eu já volto, gente, para abrir aqui. Bem, abriu aqui e aí esse é nosso banco de dados da aula de hoje, ó. O que tem nesse banco de dados? Tem as nascentes da região metropolitana, aquelas que a gente mapeou pela drenagem. Não se assuste, mas a gente tem isso daqui de nascente, ó. Bastante nascente, né? Uma outra coisa é a própria drenagem, né? Então nós temos isso daqui de corpos d'água na região metropolitana. É claro que é muito mais que isso, tá, gente? Aqui é só em relação a uma escala que a gente está trabalhando. Existe esse arquivo aqui, que é remanescentes florestais sirgas, que ele tem uma relação de mata, área natural não florestada e área urbana, que seria as manchas urbanas. Se eu não me engano, esse arquivo é 2016. A gente tem aqui, então, a região metropolitana e um limite aqui da região, que eu coloquei só para a gente ter um limitezinho de uma linha aqui da região mesmo, né? Bem, qual que é a ideia? Eu vou pegar um município e vou trabalhar em cima desse município. Eu vou desligar aqui e vou pegar, né, como a gente já tem feito, o município de Sorocaba. Então, vou clicar aqui na seleção de feição, pegar aqui o município, vou clicar com o botão direito na RMS, vou exportar, isso você já fizeram algumas vezes, né? Exportar data. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou lá no geoprocessamento, na aula 10, eu vou, vou deixar shapefile, né? De vez de deixar aqui, eu vou criar uma pasta chamada de meus dados, porque a gente vai criar bastante arquivo hoje, tá? Então eu vou deixar aqui meus dados e vou deixar aqui a Sorocaba. Vou dar um OK. Ele vai jogar aqui o município, vai perguntar se a gente quer colocar no ArcGIS, você dá um sim. Ele vai colocar, ó, vou desligar aqui a RMS, temos Sorocaba. Agora qual que é a ideia, ó? A ideia é a gente colocar as nascentes aqui em Sorocaba. Então eu vou clicar aqui, ó, nascentes. Todos esses pontinhos são nascentes. Só que eu quero recortar só o que está em Sorocaba. Bem, para isso eu vou usar uma função chamada de clip. O clip ele vai clipar aqui as nascentes dentro dessa região, desse vetor que a gente selecionou. Deixa eu vir aqui, que eu já tinha aberto aqui, mas vou abrir com vocês de novo, fechar tudo. Então você vai vir aqui, ó, análise tools, extrair, clip. Aí você vai colocar aqui, ó, eu quero as nascentes no input picture
Em relação a quem que você quer as nascentes. Nesse caso, a gente quer em relação ao município de Sorocaba. Então, eu vou colocar as nascentes em relação ao município. Então, eu vou colocar aqui, ó, Sorocaba. E no output, lá naquela pasta meus dados, eu vou colocar aqui que são as nascentes de Sorocaba. Isso aqui está numa escala, se eu não me engano, de 1 para 10 mil essas nascentes. Não, está em 1 para 25 mil, alguma coisa assim. Por isso tem esse número de nascentes. Vou dar um OK e vou esperar aí ele processar esses arquivos. Só para você ter uma noção, enquanto ele está processando, na região metropolitana como um todo, tem 13.261 nascentes, que são a tabela de atributos. Agora, de drenagem, tem muito rio, né? A gente tem aqui por volta de 27 mil trechos de rio. É claro que, às vezes, um trecho é um rio só, né? Mas aqui, como está picado em linhas, eu posso dizer que tem 27 mil trechos de linhas. E aqui é, o comprimento dos rios, né? Nesses trechos. Isso aqui é em metros. Pronto, ó, ele gerou. Aí agora que você está vendo, as nascentes só no município de Sorocaba. Posso desligar aqui, ó. E agora a gente vai recortar os rios para Sorocaba. Então vou usar o clipe de novo. Vou colocar aqui, ó, drenagem da RMS em relação a Sorocaba. E aí eu posso pôr drenagem em Sorocaba. Drenagem Sorocaba. Eu estou usando a palavra drenagem porque eu não sei se é rio, se é córrego, se é ribeirão. Eu não tenho essa informação aqui. O que eu teria que fazer depois é reclassificar esses rios por essas classes para saber também o comprimento da largura desses rios, né? Para saber se ele é um rio de 30 metros de faixa ou 50 metros. Como aqui é um exercício, eu não vou me apegar a isso para a gente poder andar para frente. Senão você vai ficar olhando trechinho por trechinho aqui e a gente vai acabar a semana que vem. Porque isso é um trabalho que demora um pouco mais, né? Mas a ideia é a seguinte, ó, agora eu vou tirar a drenagem e agora eu tenho os rios de Sorocaba e eu tenho as nascentes de Sorocaba. Bem, eu vou deixar um pouquinho melhor aqui, ó. Eu vou remover as nascentes de Gerais e a drenagem de Sorocaba. Vou deixar só os dois. Agora aqui, ó, eu preciso recortar esse remanescentes florestais em relação a Sorocaba. Vou jogar aqui para baixo para você ver, ó. Tem coisa dentro de Sorocaba, né? Então eu vou recortar isso. Vamos usar um clipe novamente. O clipe é uma função que a gente usa muito no ArcGIS, porque ele recorta rápido as coisas que a gente precisa. Em Sorocaba, e aí eu vou, coloquei aqui os remanescentes em relação a Sorocaba, e o nome eu vou colocar remanescentes Sorocaba, remanescentes Sorocaba, e vou dar um OK. Ele vai recortar os remanescentes no município, pronto, recortou. Agora aqui eu não quero mais, não vou trabalhar mais com esse cara, eu vou tirar ele. Aqui eu vou deixar igual o que eu estava na imagem, então eu vou clicar duas vezes. Eu vou lá na aba Symbology, então eu vou ver aqui em Symbology, categorias. Esse UF eu vou trocar por legenda, eu vou desmarcar esse All Values e vou colocar adicionar todos os valores. Ele vai colocar aqui, ó, mata e área urbana. Tem uma, eu tirei, mas tem uma outra que é se eu não me engano era regiões não florestais. Aí você pode deixar numa outra cor, caso o seu município tenha. Então eu vou deixar aqui mata. E área urbana eu vou deixar um cinzinho assim, só para diferenciar. Ok, ó, tá vendo? Agora a gente tem aí um município, a gente tem um município, opa, não gostei dessa cor. A gente tem um município, tem deixa eu pegar uma outra cor aqui que eu não consigo falar sem pensar. Aí. Ficou pior ainda. Vou deixar algo, vai. Tem um município, eu tenho essa relação aqui de área urbana, área florestal, e eu tenho os rios e as nascentes. Deixa eu aproximar aqui só para a gente entender umas coisas que eu vou fazer. A ideia é a seguinte, ó, eu vou fazer uma análise, tipo uma análise ambiental. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou gerar as áreas de preservação para esses trechos. Depois eu vou ver o que está em área urbana e o que está em fragmento florestal que essa região aí conseguiu captar. Bem simples, né, no sentido do que eu vou fazer, mas no sentido de mostrar como é que a gente faz essas análises, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer?
Primeiro eu vou fazer as áreas de preservação de nascente. Para isso, a gente vai usar uma função chamada buffer, que está aqui no Proximity, Analysis Tools Proximity Buffer. Essa função é o seu offset do AutoCAD. Então eu vou colocar aqui, ó, nascente. Eu vou colocar aqui como nome app de nascente. E aqui, ó, todos, como são pontos, eles vão gerar circunferências, né? Então eu quero um raio de 50 metros em torno desses pontos. Por isso que aqui é linear units, vou colocar 50 metros. Aqui tem outras unidades, mas a gente está trabalhando em metros. Então, um negócio importante aqui, que é nesse dissolve type, toda vez que eu estou fazendo esse tipo de análise de área de app, a gente sempre vai colocar all aqui. E aí, eu vou dar um OK. Ele vai gerar o buffer. Vou dar um zoom aqui para você poder enxergar esse buffer que gerou, que normalmente não dá para enxergar. Vou aqui de novo para você ver, ó, tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas agora são os meus buffers gerados. Bem, fiz a área de nascente. Vamos fazer a área de preservação de rio. Como eu falei, eu estou considerando aqui todo mundo drenagem, né? Vou colocar aqui como drenagem. Eu estou considerando esses rios aqui todos de faixa de 30 metros, senão a gente teria que categorizar eles e a gente não tem essa informação. Mas tudo bem, né? Então aqui é a drenagem do rio Sorocaba, do município de Sorocaba. E eu vou colocar aqui, ó, app de rio. Você pode até colocar assim, ó, 30 metros, rio 30. Aí você coloca aqui, ó, 30. E lembra aqui no dissolve, lembra disso, pelo amor de Deus, senão você vai ver um monte de bisnaguinha. Coloca aqui all, tá? E dá um OK. Ele vai processar o seu buffer e logo ele já vai montar, ó. Pronto, montou as áreas de preservação de rio. Aí o problema é o seguinte, ó, vou dar um zoom aqui para você entender. Eu tenho uma sobreposição de polígonos aqui. Eu preciso juntar esses polígonos numa coisa só. Como é que eu faço isso, né? Se você reparar, ó, eu tenho uma sobreposição aqui, ó. E aí se eu contar a área de um e a área de outro, eu vou ter área a mais, eu vou ter valor de área, né, que eu não quero calcular. Bem, como é que eu faço então para ter essa relação direta aí? A primeira coisa é você juntar esses arquivos, né? Eles são dois arquivos vetoriais separados, esse é um arquivo, esse é outro arquivo. É como se no AutoCAD tivesse camadas diferentes, eu queria colocar na mesma camada, por exemplo. Mas eles estão em arquivos separados, agora eu quero juntá-los num arquivo só. Tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você dar um overlay usando o Union. Ele não é legal muito de fazer porque ele dá um resultado ruim, mas vamos fazer para mostrar o resultado. Ó. App de rio, app de nascente, e aí eu vou escrever aqui, ó, app union, para você saber que foi essa função que eu usei. Feito isso, você dá um OK e deixa ele processar. Ele vai gerar um arquivo, ó, tá vendo que é um arquivo que juntou as coisas. Agora, se você desligar, é um arquivo só. Só para você perceber que é um arquivo só, eu vou colocar ele aqui do lado e eu vou selecionar ele. Então, por exemplo, se eu selecionar esse carinha, ó, tá vendo que se eu selecionar um, aqui ele vai selecionar outro e aqui ele vai selecionar outro. Tá vendo o que ele fez? Ele recortou, né? Só que o problema do Union é o seguinte, ó. Essa coluna está correta, mas essa coluna tinha que estar aqui embaixo, ó. E ela está na frente. O Union ele faz isso. É um pouco ruim o Union. Eu não gosto muito dessa função, mas ele é uma forma de juntar coisas. A gente vai fazer de novo, só que agora usando uma função que eu particularmente falo que é mais correta. A gente vai usar o merge função ArctoBox. Aqui no editor, se o seu editor estiver desligado, ó, clica aqui no lapisinho. Tem um merge aqui. Esse é diferente, tá? A função que o resultado dele é diferente do merge daqui do ArctoBox. Vamos fazer isso primeiro. Então vem aqui, ó, Data Management Tools, General, e aí o merge está aqui, ó, merge. Clica duas vezes, ele vai abrir uma janelinha, e aí a gente vai colocar a app de rio junto com a app de nascente também. A gente está fazendo uma união novamente. E agora eu vou colocar assim, ó, app merge. Beleza, feito isso, vou dar um OK e ele vai processar novamente, ó.
Pronto, ele processou. Agora, ó, vamos ver a diferença de um para o outro. Repara o seguinte, quando eu abro a tabela de atributos do Merge, olha que bonitinho, olha, coloca um embaixo do outro, ó, muito mais organizado. Ela é uma união melhor, esses dois, né? Bom, eu vou tirar essa união, app união, vou tirar a app do rio e vou tirar a app da nascente, que eu quero só trabalhar com o Merge agora. O que você vai fazer? O editor, se você desligou o editor, clica aqui no lapisinho, liga ele. Você vai dar um Start Edition e vai clicar aqui no Merge. O lapisinho tem que estar no Merge. E dá um OK. Ele vai ligar aqui a edição. E aí a gente vai juntar agora para tirar essa linha aqui, ó. Eu não quero que tenha sobreposição, porque a sobreposição aqui ainda existe. Vou esperar ele ligar aqui para te mostrar. Ó. Se eu tirar a cor, tá vendo? Ó, a sobreposição ainda existe um em relação ao outro. É como se estivesse um em cima do outro só, sabe? Escondendo. Eu quero tirar isso. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na tabela de atributos, botão direito, abrir tabela de atributos. Vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho cinza e vou arrastar para baixo e selecionar os dois, ó. Os dois vão ficar selecionados. E agora eu vou vir aqui no editor e o merge ele vai ligar aqui. Aí agora aqui eu vou dar um merge. Ele deu um errinho aqui, deixa eu só parar e voltar. Isso às vezes acontece. Deixa eu desligar todo mundo. Eu quero só fazer para esses caras aqui. Vou juntar eles aqui, vou dar um editor, um merge. Pronto. Tá vendo que aqui, ó, ele vai pedir quem que você quer juntar esses dois vetores? Sim, você vai dar um OK. Olha o que vai acontecer, vai sumir essas linhas, tá vendo? Agora sim eu tenho uma área de preservação. Tem a minha nascente e tem a minha drenagem. Só para você ver, ó, se eu mensurar aqui, ó, pegar a reguinha que tá aqui e jogar aqui, ó, ele vai dar 50 metros, tá vendo? Ó, ao redor da nascente 50 metros. Se eu colocar aqui no rio, ó, ele vai dar perto de 30 metros inteiro. Aqui é difícil você pegar perpendicular, né? Mas se você reparar lá, ó, ele deu 30,03. Então tem 30 metros realmente, né? Essas áreas de preservação. Beleza, ó. Vou dar um zoom to layer aqui para você enxergar. Essas daqui, vou tirar aqui a seleção. Essas daqui são as áreas de preservação, então, para o município de Sorocaba. Essas são todas as áreas de APP. Aí você pode se perguntar assim, tá, mas quanto de área de APP que a gente tem em todo o município? Vamos calcular a área da APP. Esse APP Merge, eu vou trocar aqui o nome dele, só para a gente saber. Vou colocar o nome. Área de preservação permanente. Eu vou app. Pronto. Deixar o nome mais bonitinho para depois isso ficar legal na nossa legenda. Agora, abre a tabela, clica com o botão direito e abre a tabela de atributos. Aqui, ó, primeiro veja se o seu editor está ligado, desliga ele, salva. Aqui eu vou criar uma coluna para a gente calcular a área. Você vai vir nessa setinha para baixo, vai vir aqui em add field e colocar a palavra área. Eu vou colocar aqui como double. E eu vou colocar 10 e 3, para ter uma precisão. Feito isso, você vai, tá vendo que tem uma setinha preta para baixo? Você vai clicar com esse botão na setinha. Opa. Quando ela aparecer, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, calcular geometria. Se aparecer essa mensagem, você clica assim, se caso não aparecer, vai abrir essa janela aqui para você. Aqui é legal que você pode calcular a área, o perímetro desses polígonos. Nesse caso, eu quero calcular a área. Você pode calcular em vários tipos de unidade, ó. Por exemplo, tem aqui em milhas, metros, quilômetros quadrados, pés, decímetros, hectares, ares, acres e assim por diante. Eu vou deixar em metros quadrados e vou dar um OK. Ele vai perguntar novamente aqui, pode dar um sim. Ele calculou, ó, essa daqui é a área de preservação total que a gente tem para o município de Sorocaba, em metros quadrados, né? Então aí tem por volta de 37 quilômetros quadrados de área de preservação no município todo, que é a área desse polígono aí. Agora aqui eu vou fazer uma análise, tá? Só para a gente andar aqui e fazer uma coisa legal. Por exemplo, se eu clicar os remanescentes, repare o seguinte, ó. Tem área de preservação que está na área urbana, tem área de preservação que está nesses fragmentos florestais em verdinho,
E tem área de preservação permanente que eu não tenho nada de uso do solo para elas. Eu quero saber, em porcentagem, o quanto de área de preservação está no verde e está no cinza. Só para esses dois valores, em relação ao município de Sorocaba. Eu vou calcular isso, né, em porcentagem. Como é que eu faço isso? É uma análise mais ambiental, vamos dizer assim, né? Bem, para fazer isso, eu preciso primeiro, vamos falar assim, eu preciso tirar a informação de interceptar, né, a informação em relação ao verde com a área de preservação, a área de preservação do cinza com a área de preservação e assim por diante. Isso pode acontecer e diferenciar para cada município. Pode ser que tenha município que as APPs não vão cair em cima da área urbana. Tudo bem, então veja se caiu em cima dos fragmentos e faz aí em relação aos fragmentos. Tá? Mas vamos lá, essa daqui, vamos usar uma função para a gente identificar o que está relacionado com o que aqui, no sentido de área de preservação com mata, área de preservação com área urbana, para a gente saber o quanto de área tem aqui. Para fazer isso, eu vou usar uma função chamada intercept, que está lá em cima no Analysis Tools, overlay intercept, essa função aqui. Essa função é legal porque ela identifica coisas entre vetores. Então, por exemplo, eu quero saber o que tem da app em relação aos remanescentes. Essa é a minha pergunta. Eu vou colocar aqui o nome do resultado de saída como o nome da função. Intercept Sorocaba. Só para ter um nome. Aqui eu não preciso dizer mais nada. Aqui tem um tipo de output, se você quer em linha, polígono, no caso eu quero os polígonos. E vou dar um OK. Ele vai processar. Você não precisa selecionar nada lá, tá, gente? É só dar um OK. Ele vai extrair, ó. Repare o seguinte, ele vai criar vetores. Esses vetores são polígonos, aonde tem a sobreposição da área de preservação, seja na área urbana ou seja nas áreas de mata. Então ele meio que relacionou um com o outro. Isso é legal porque assim, você pode de repente fazer assim, se você quiser, por exemplo, só ficar bonitinho, né? Você pode colocar, por exemplo, uma coisa assim mais um vermelhinho, e depois vir aqui, ó, vir no display e colocar, por exemplo, 50% de transparência, ó. Então você consegue ver aí aonde que está essas áreas em relação, por exemplo, às áreas em cinza ou às áreas em verde. Vou deixar um pouquinho mais de transparência aqui, ó. Ficou 70% transparente. Olha lá, tá vendo? Você consegue ver agora onde bateu o que. A gente vai analisar essas áreas que foram criadas aqui desse vetor intersect, que são essas áreas em vermelho. Bem, como é que eu faço isso? Eu vou abrir a tabela de atributos dele para vocês enxergarem. Olha que interessante essa tabela. A área é a área total de área de preservação, tá, gente? Essa área aqui você desconsidera. Você pode até pedir para calcular aqui essa área novamente para usar essa coluna de escrito área. A gente vai fazer isso, tá? Antes disso, tá vendo que ele conseguiu interceptar aqui, ó, área urbana, área de mata, área de mata, área de mata, área de mata. Ele depois intercepta aqui de novo, área urbana, área de mata. Quer dizer, ele conseguiu relacionar um vetor com o outro. Vou limpar a seleção aqui, ó. O que é limpar a seleção? Está selecionado, limpar a seleção. Se você clicar duas vezes aqui em legenda, ele vai deixar em ordem alfabética. O que eu vou fazer? Eu vou dar um merge do editor para a área urbana e depois para a área de mata. Então o que você vai fazer? Ó? Eu vou vir aqui no editor, vou ligar a edição e vou clicar nesse intersect Sorocaba. Vou dar um OK. Ele vai ligar a edição. Agora, ó, eu vou no botãozinho cinza segurar com o mouse e arrastar para baixo até terminar a área urbana. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no editor, toma cuidado para não pegar a mata aqui, tá? Vou aqui no editor e vou dar um merge. Ele vai perguntar assim, você quer juntar esses polígonos? Sim, quero juntá-los. Pronto. Ele juntou todo mundo num polígono só, agora chamado área urbana dessa função intersect. Depois eu vou segurar na mata ali e vou arrastar até lá para baixo. E aí vou fazer de novo o merge. E vou dar um OK. Pronto, ele juntou as duas
as duas legendas. Aqui você tem duas formas de operar, operacionar. Você pode pegar essa coluna e jogar ela para cá, ó, e calcular novamente a área, para você saber quanto de área tem de área urbana e de mata. Ou você pode voltar ela para cá e criar uma coluna nova aqui chamada área, tá? Vou desligar o editor aqui primeiro, salvar, desligar o editor. Eu vou criar a coluna, eu sempre gosto de criar a coluna nova aqui. Vou criar uma coluna chamada de área, vou colocar área app, vou deixar ele double. O double é legal porque ele dá a casa depois da vírgula. Eu quero 10 casas antes da vírgula e 3 casas assim antes da vírgula, depois da vírgula. Apesar que ele faz mais. Bem, feito isso, ó, ele criou aqui a área de pp. Quando aparecer a seta preta, clica no botão direito, field calcular geometria, clica assim. E essa área que você deixa a área e manda calcular. Pronto. Ele calculou aqui os valores de área para a área urbana e a parte de mata, né? Então você está vendo aí, ó, tem por volta de 6 km de app na área urbana e 2 km quadrados de área de mata em relação à área, né? Ok, professor, mas e aí? Como é que você pode fazer aí para a gente entender um pouco dessa relação? Bem, eu posso exportar aqui, eu vou exportar a tabela. Vamos dizer que você quer exportar uma tabela. Então você vem aqui no botão direito, abre a tabela de atributos, essa conta se mantém. Tá vendo essa setinha preta? Clica para baixo, vem aqui, ó, Export. No Export, você vai clicar aqui no Browse. Eu sempre gosto de criar uma pasta nova chamada tabelas, para não ficar muito bagunçado minha pasta. E eu vou escrever aqui o nome de tabela app. Aqui no tipo de salvar, né, Save as Type, você vai colocar aqui, ó, dbase table, que aí é um arquivo que você pode abrir no Excel, esse .dbf. Você manda salvar, dá um OK, ele vai perguntar se você quer colocar no ArcGIS, não precisa colocar porque está salvo. E agora se for na pasta, você vai encontrar aquele arquivo lá. Vou fechar aqui e vou vir aqui na pasta do banco de dados. Ó. Banco de dados, meus dados, tabelas, ela está aqui, ó, tabela app. Vou clicar aqui, ele vai abrir, ó, interessante, ele abre um Excel. O problema desses Excels que você extrai é que se o nome tiver algum nome com acento, ó, tá vendo? Área urbana, né? Ficou estranho. Você pode arrumar aqui, ó, escrever área urbana. Aqui eu não gosto muito da palavra mata, eu gosto mais da palavra remanescente florestal. Remanescentes florestais. Eu acho que é mais correto tecnicamente, sabe? Olha que interessante, ó. Essas daqui são as áreas que tem app na parte urbana e que tem app na parte florestal. Vou voltar no ArcGIS que eu quero falar uma coisa. Tá vendo que tem lugar que não tem nenhum nem outro, que são essas áreas em branco? Eu preciso considerar elas também. Como é que eu considero essas áreas? Não é difícil considerar essas áreas pelo fato de você pode vir aqui agora. Esse valor aqui, ó, se você não apagou ele, é o valor da área total de app. Esse número está saindo daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele está saindo daqui, ó, na tabela de atributos da área de preservação, ó. 37, 83, 74, 75. Vou voltar no Excel. 37, 83, 74, 75. Quer dizer, é o mesmo valor total da área de preservação. Eu vou copiar e colar ele aqui, ó, para ter esse número aqui. Bem, a somatória desses dois mais da área em branco tem que dar esse valor aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, outro uso, que eu não sei qual que é o uso do solo naquela área. E eu vou fazer uma conta aqui no Excel, vou dar um igual esse menos esse cara menos esse cara. E aí eu acho a área para esse outro uso aí. Eu vou tirar um pouquinho daqui, que eu acho que tem muito zero aqui. Vou selecionar essas quatro células, clicar com o botão direito, vir aqui formatar célula, e eu vou escolher aqui como número, e eu vou colocar aqui duas casas só, e vou dar um OK. Pronto, ó, eu tenho aqui, até posso escrever aqui, ó, total de app, né? A gente sabe que é a área. Vou escrever aqui de novo, área
em metros quadrados, só para ter uma referência. Vou dar uma arrumada aqui, né? Legenda. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, uma tabelinha que, se você quiser, você pode utilizar aí depois para fazer um relatório, alguma coisa assim. Pronto, eu tenho da área urbana, dos remanescentes e de outros usos que eu não sei do que é, e a área total. Repara o seguinte, ó, eu posso fazer, por isso que eu acho legal a tabela, porque agora você pode vir aqui, por exemplo, inserir e colocar, por exemplo, um gráfico de pizza. Então, por exemplo, agora eu consigo dizer, ó, por exemplo, se eu vier aqui, clicar aqui no adicionar dados e selecionar, eu posso selecionar a legenda, a área, até o outro uso, ó, e dar um para baixo aqui. Ele vai mostrar para mim o que é o que. Então, a maior parte das áreas de preservação estão nessa classificação de outro uso, né? 3 quartos das áreas de preservação estão em outro uso. Depois, maior parte está em área urbana e, por fim, está nos remanescentes florestais. Isso é muito ruim, né? Porque as áreas de preservação deviam estar, na maior parte, nos remanescentes florestais. Quer dizer, tem muita área que a gente pode dizer que está degradada. Apesar de que eu não sei o que é esse outro uso. Pode ser que tenha mais fragmentos florestais aqui. Aqui é legal porque você pode colocar aqui outros tipos, ó, de gráficos e pôr, por exemplo, em porcentagem. Então, por exemplo, 75% está em outro uso, 18% está em área urbana e 7% das áreas estão em remanescentes florestais. Isso é legal para você ter uma relação, sabe? Para você, às vezes, fazer um relatório, ter um gráfico, né? Se você quiser, você pode alterar, né, o tipo de gráfico. Eu gosto, às vezes, de usar histograma, por exemplo, e mostrar aqui a área para cada um deles, por exemplo. Fica legal também no histograma, né? Gráfico de pizza, normalmente é o mais legal de todos. Você tem aqui opções. Eu particularmente gosto de deixar em porcentagem, que eu acho que fica legal. Vou deixar esse gráfico de pizza. Eu vou usar ele daqui a pouco. Aqui é sempre importante você salvar. Ele vai pedir para você salvar em outro formato, no formato de Excel. Então já dá um salvar como, na tabela mesmo, e manda salvar, que agora vai salvar em pasta de Excel. Pronto, agora está salvo em Excel o seu arquivo. O legal de você fazer um gráfico aqui no Excel é porque agora, por exemplo, quando você estiver trabalhando aqui no ArcGIS, eu vou dar um zoom to layer, aí vamos dizer que é o que eu vou pedir para vocês agora, né? Fazer o mapa de impressão disso daqui. Se você quiser fazer um mapa de impressão, vou fazer uma coisa bem rapidinho aqui para mostrar, né? Então, vou fazer um mapinha num A4 deitado. Eu vou colocar Sorocaba aqui mais ou menos nesse sentido. Vou pôr um para 200 mil aqui, que é mais ou menos a escala que a gente tem que utilizar para essa região. E o legal você faz da sua forma, tá, gente? Eu só quero mostrar aqui que, uma vez que você fez o seu mapa, aqui o ArcGIS, nesse caso, ele está em coordenadas em metro. Lembra de olhar isso, tá? Ó. Então, se eu vir aqui em propriedade, ó, aqui no Search, ele está em metro, ou seja, são coordenadas planas hoje, tá? Bem, eu posso colocar aqui, isso quer dizer, só terminar, né? Se é coordenada plana, vem em propriedade, só para lembrar, né? Anota isso no caderno quando estiver fazendo esse tipo de coisa, tá, gente? Não é quadrícula, é o mensure, coordenada plana. Quadrícula é coordenada geográfica, quando é grau, minuto e segundo, tá? A gente agora aqui tem coordenada plana. Vou colocar aqui as coordenadas, aplico. Olha lá, ele criou um grid. Vou clicar 2 vezes aqui. Eu já vou terminar de fazer meu grid, vai. Vou vir aqui no intervalo. Eu sempre gosto de alterar aqui, colocar valores mais inteiros, sabe? Label, dar uma ajustada aqui no label, dar uma arrumadinha. Tirar aqui o cinza, vou colocar aqui 6. Eu quero que vocês, gente, abusem do mapa de impressão, tá? Quanto mais bonito ficar o mapa de impressão, particularmente melhor fica a sua análise, né? E mais você pode cobrar por isso também, depois, né? Então, aqui eu estou fazendo bem basicão. É que essa semana eu tô fazendo um projeto, sabe a bacia do Rio Doce? Eu estou fazendo um zoneamento lá onde estoura a barragem, pela UFSCar.
E a gente acabou de fazer esses mapas, eu tô com um monte de mapa pra fazer aqui. Um para 500 mil, não, um para 100 não vai caber, acho que um para 200 cabe aqui. Um para 200, um para 150 acho que cabe. Um para 150, aí, bonitinho. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Quando você colocar no mapa de impressão, você vai colocar todas as relações, né? Escala, norte, tudo. É, só que na hora que você tiver um gráfico, ó, você pode vir aqui no gráfico, dar um Ctrl C nele, pode vir aqui ó, e Ctrl V, tá vendo? Você pode colocar o seu gráfico aqui também. Isso é legal, né? Então, por exemplo, você pode colocar um gráfico aqui do Excel. Se você quiser, ó, você pode dar uma ajeitadinha nessa, nessa tabela, por exemplo. Ah, eu quero a área agora em hectare. O problema do hectare é que sempre aparece um H, né? Você pode pegar agora aqui e dar um igual, é esse cara dividido por 10 mil. Ele vai dar o valor agora em hectare para você aqui. Ou, vou deixar aqui o hectare de lado, mas eu quero a área em quilômetro quadrado, por exemplo. Vou colocar aqui 3 unidades de área. Essa unidade de área em quilômetro quadrado é esse cara dividido por 10 a sexta. Então é 6 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esses são os valores de área agora para quilômetro quadrado da sua área de preservação. Então eu tenho aqui área em quilômetro quadrado, em hectare e em metro quadrado. Olha que legal. Tem aí 3 unidades, né? Aqui eu vou dar uma ajeitadinha e vou colocar, formatar a célula para número duas casas, para ficar mais bonitinho. Aqui eu vou deixar todo mundo no centro e eu vou trocar aqui para times número 12. Pronto. Arrumei a minha tabelinha. Aí, por exemplo, quero jogar essa tabela lá no ArcGIS. Eu posso fazer isso. Ó. Copio ela, né? Venho aqui na tabela, copio e jogo ela aqui para o ArcGIS. Ó. Beleza, minha tabelinha já chegou lá. Aqui, claro, você vai ter que dar uma arrumada aqui nessas tabelas, mas você tem a tabela, isso que é legal, você tem a possibilidade de colocar essa tabela no ArcGIS. Eu vou deixar ela do tamanho da imagem aqui. Aqui tem um lance legal de você segurar o Ctrl, colocar aqui clicar com o botão direito, vir aqui em alinhar e alinhar pelo centro. Ele já alinha para você. Bem, é uma forma de vocês colocarem algumas informações, né? Às vezes você está fazendo um relatório técnico, alguma coisa assim. Opa! Está fazendo um relatório técnico, alguma coisa nesse sentido, você pode você pode muito bem você pode deixar aqui uma informação, né, dentro do seu mapa. Eu gosto muito disso. Bem, aqui vocês lembram, né? Hoje eu vou terminar aqui. Vocês podem colocar um norte que vocês quiserem. Aqui já acabou, tá, gente? Caso você esteja fazendo pro seu município, você já pode fazer. Eu vou terminar o meu mapinha hoje aqui. Você pode colocar aqui, particularmente o Danilo, eu sou muito nesse caso eu sou sempre meio conservador, eu gosto de fazer uma coisa meio. Acho que é porque eu sou engenheiro, né, gente? Pode colocar aqui, deixa eu tirar o zero aqui, sempre esqueço de tirar. Vou deixar aqui, pegar esse negócio aqui, vou colocar aqui. Selecionar esse com esse. Vou alinhar aqui. Vou deixar esses juntos. Vou deixar todo mundo alinhados. Eu faço isso segurando o Ctrl, tá? Tipo, clico nesse, seguro o Ctrl, clico nesse, nesse. E agora eu posso alinhar aqui, ó, alinhar pelo centro. Ele vai alinhar para mim. Vou colocar uma legenda aqui. Vamos ver, tem bastante coisa para pôr na legenda, né? Vou colocar esse intersect, eu não vou colocar, vou deixar a área, os remanescentes, vou trocar o nome e Sorocaba. Se eu quisesse, eu poderia colocar drenagem também, que fica bonitinho. Vou avançar aqui. Eu só não vou deixar
as apps, porque senão vai ficar muito poluído isso daqui. Vou clicar 2 vezes, vou tirar essa legenda daqui. Vou trocar os nomes, ó. Esse legenda aqui dos remanescentes eu vou apagar. Eu vou colocar aqui, ó, o uso do sol. Só para ter aqui, ó, uma relaçãozinha. Vou deixar dessa forma, ó. Faltou aqui, faltou uma coisa, faltou drenagem. Ah, aqui tá desligado ali, ó. Vou ligar aqui a minha drenagem e vou tirar esse underline aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, drenagem. Vou colocar rede de drenagem. Não preciso falar que é Sorocaba, porque agora eu já estou no município, né? Olha que beleza, ó. E eu vou colocar, vou ver no Google aqui, e vou colocar o logo da Uniso, vai ficar bonitinho. Vou ver aqui no Google. Para quem perdeu aí a parte de mapa de impressão, estou refazendo um mapinha de impressão, tá bom? E vou exportar o meu mapinha aqui depois. Vou colocar aqui um login da Uniso. Eu sei que tinha um da arquitetura, né? Como está aqui, eu gosto daquele login da arquitetura. Eu sei que vocês têm ele. É que eu não me lembro, eu tinha isso num e-mail. Você tem aqui, fácil. Vou pegar o AL aqui, ó. Ah, esse daqui tá legal porque tem os dois. Opa! Vou pegar esse daqui, ó. Pegar essa relaçãozinha dos dois. Fazer uma gambiarra aqui. Bom do ArcGIS, você consegue fazer as gambiarras. Tô terminando já, tá, gente? Vou pegar aqui da semanal. Eu sei que vocês têm, é que eu não me vem na cabeça agora. Isso daqui eu não tenho. Então eu vou criar. E no Facebook não tá abrindo aqui. Vai abrir. Deixa eu ver. Não é isso que eu queria, gente. Vamos ver. Deixa eu ver. Vou pegar essa aqui, ó. Se ele abre a imagem, aí eu crio aqui uma relação. Vai demorar muito. Eu vou pegar só o AL aqui, vou dar um print screen. Vou abrir o meu Paint, só para pegar aquele AL ali. Vou pôr arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo, vou pegar esse AL aqui, ó, copiar e jogar aqui no meu ArcGIS. Ficou meio feio, né? Mas tudo bem. Vou deixar assim, ó, o AL aqui do lado. E se eu não me engano aqui embaixo tem o logo. Tinha visto o logo aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho o logo da Uniso para colocar. Deixa eu ver se eu acho que vou pôr assim preto e branco aqui, ó. Vou deixar mais ou menos na mesma linha. Vou dar um print screen direto aqui, tá, gente? Print screen. Eu só quero o símbolo. Print screen. Aqui. Vou pegar esse símbolozinho preto e branco da Uniso. E vou jogar aqui. Olha que bonitinho. Pode ser em cima, pode ser embaixo, onde vocês quiserem, tá? O legal aqui, ó, você seleciona os dois com o Ctrl, botão direito, alinhar pelo centro. Ele vai alinhar pelo centro. Legal que você pode agora aqui deixar ele em grupo, aí você pega esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e manda alinhar pelo centro de novo. Pronto. E aí você pode pedir para ele distribuir também, ó, distribuir
vou horizontalmente ou verticalmente, ó. Pronto. Melhor distribuição horizontal. Vou jogar só um pouquinho mais pra cima. Aí, o nosso mapinha. Beleza? Então é isso aí, gente. Nossa aula foi... Os últimos 10 minutos foi coisa minha aqui, mas essa é a nossa aula de hoje. Você tem aí a área de preservação e também uma tabela dentro da parte de impressão. Ok? Feito isso, me manda o nosso mapa do município de vocês. E aí a gente terminou a nossa aula. Tá bom, gente. Até mais. Bom final de semana e tchau para todos.